Olá, um recado rápido antes de começar a aula aí do nosso módulo de Fundamentos de Design. Se você quiser apoiar e também quiser ter acesso aos materiais de todas as aulas deste módulo, considere adquirir a versão paga deste módulo. O link para a versão paga está aqui abaixo na descrição do vídeo. E também se inscreva aqui no canal para receber as notificações aí de quando novas aulas e novos módulos forem lançados, tudo bem? Recado rápido, muito obrigado e vamos à aula. Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. E nessa aula nós vamos falar sobre Design Thinking, que é uma abordagem de projeto inovadora. Então vamos lá. O que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender o que é inovação, a gente vai aprender como inovar, a gente vai aprender sobre Design Thinking, e a gente vai aprender sobre o duplo diamante, né? O pessoal fala muito sobre esse duplo diamante, mas o que é ele e para que serve, né? E aí a gente também vai aprender as origens do Design Thinking. E aí eu volto aqui para o título da aula, né? Design Thinking, a abordagem de projeto inovadora. E eu quero destacar essa palavra, inovadora. A inovadora sempre é uma palavra, né, derivada, né, de uma outra palavra, que é a palavra chamada de inovação, né? O que é essa palavra aí, inovação? E a gente fica se perguntando, né? Putz, né? Inovação? Meu, o que é inovação, né? Todo mundo quer inovar, mas será que o pessoal realmente sabe o que significa, né? Inovar, o que significa inovação? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Um joguinho. O que é mais inovador? Um skate, ou um longboard no caso, né? Ou um patinete elétrico? O que você acha que é mais inovador? Outra coisa. O Facebook? Ou a rede só por voz Clubhouse? Qual dos dois é mais inovador para você? E agora, Google ou Apple? Qual dessas empresas é mais inovadora para você? E aí eu te falo que inovação nem sempre tem a ver com tecnologia digital. Ou seja, na verdade, inovação é valor percebido. E é quando a pessoa percebe que o produto ou serviço ajuda a resolver um problema ou necessidade do dia a dia. E aí eu trago essa imagem aqui, né, no lado direito aqui do slide, que fala assim, vou traduzir para você porque está em inglês, tá? Tem um monumento atrás, como se fosse um museu, né, ou um edifício, parece mais um museu atrás, né? E aí tem tipo um caminho de terra na frente. E nas laterais desse caminho de terra tem algumas plantas, tem uns arbustos, algumas árvores, tem grama. E aí no primeiro plano dessa foto tem uma placa em azul com uma câmera dentro de um círculo e aí tem uma palavra, fotografias. E aí embaixo tem o subtítulo, ó, se as fotografias que são tiradas desse ângulo, elas costumam ficar fantásticas. Ou seja, isso também é uma forma de inovar. E nem precisou de uma tecnologia digital, porque já trouxe valor para alguém, né? Se alguém quiser tirar uma foto desse monumento que está atrás, com essa paisagem de um caminho de terra, com a grama do lado e as árvores e arbustos, se a pessoa tirar desse ângulo, a foto vai ficar perfeita. Então já trouxe valor para alguém que gosta de fotografia ou alguém normal como eu que gosta de tirar fotos de monumentos de vez em quando sai para passear. Mas como inovar, né? A gente fica perguntando assim, como que eu vou conseguir inovar sendo que eu não tenho ideia, eu não me acho inovador. Então vamos lá. Tendo mais empatia, ou seja, quando você tem empatia para com as pessoas e você quer entender mais sobre a história delas, sobre o estilo de vida dela, sobre o dia a dia, sobre as necessidades, os desafios que essas pessoas passam, você realmente quer
quer entender a pessoa, você está interessado nessa pessoa. Por meio da colaboração também, porque a partir do momento que você entende a pessoa e aí você colabora com essa pessoa ou com o seu time ou com os stakeholders e qualquer coisa assim na sua vida, quando você colabora na hora de fazer uma iniciativa, né, na hora de partir para uma iniciativa, na hora de fazer um projeto daquela forma como eu expliquei nas aulas anteriores, você também pode gerar inovação. E aí tem um terceiro elemento da inovação, que é você aproveitar a experimentação, ou seja, não adianta nada você ter empatia, entender as pessoas profundamente, não adianta só você também colaborar, tanto no entendimento quanto na iniciativa, se você não experimentar. Porque se você acha que chegou numa solução definitiva, e algumas vezes a solução definitiva ou a primeira ideia que a gente tem nunca é a melhor ideia, você não experimentar outros caminhos, outras ideias, outros modos de fazer, você não vai conseguir inovar. E aí você fala, interessante, entendi esses 3 pontos, mas e daí, né? Bom, e daí que a gente chega no Design Thinking, que ele está bem nessa intersecção, né? Nessa interseção entre empatia, experimentação e colaboração. Se você juntar esses 3 elementos, você chegou assim nesse modo de pensar, né? Naquele, como a gente falou anteriormente, né? O pensamento do design, né? E o design ele começou a evoluir para incluir esses 3 elementos na hora de você construir um projeto, na hora de desenvolver um projeto, construir um produto ou um serviço. Se você levar em consideração a empatia, a experimentação, a colaboração, então você está usando o pensamento do design e você consegue, de certa forma, trazer inovação, né? Trazer valor para aquela pessoa ou aquele ser, né, que você quer trazer valor. Então, o Design Thinking é uma abordagem para a solução de problemas complexos e sempre centrado nas pessoas e que pode ser utilizada para desenvolver projetos, né, como eu acabei de falar. E o Design Thinking ele é extremamente útil para lidar com problemas mal definidos ou desconhecidos, reenquadrando o problema de maneiras centradas no ser humano, ou seja, às vezes quando você vai querer resolver um problema ou suprir uma necessidade, você chega com uma ideia, só que aí você já parte para a solução sem ter construído empatia, sem ter construído a colaboração, sem ter feito experimentação, e você não reenquadrou o problema, porque muitas vezes você pode ter enquadrado o problema de forma errada e chegou numa solução, pode ser legal, mas que não vai resolver o problema, o verdadeiro problema, né? A raiz do problema. E além disso, o Design Thinking permite a organização mental das coisas por meio de processos, métodos, e tais métodos são colaborativos e permitem um alto grau de experimentação, né? Que são esses outros 2 elementos do Design Thinking, né? Eu digo que empatia, colaboração e experimentação são os pilares do Design Thinking, né? E se você tirar um, aí tudo que está sobre esses pilares cai, entendeu? Então é sempre importante ter esses 3 pilares aí do Design Thinking e como Design Thinking é uma abordagem de projetos, se você manter esses 3 pilares firmes na hora de desenvolver o seu projeto, você tem uma alta probabilidade de trazer inovação, ou seja, de trazer valor. E aí a gente continuando no Design Thinking, a gente tem essa imagem, né, desse senhor aí de chapéu, cachecol, um casaco, mas quem que é ele, né? Bom, ele nada mais é do que o Tim Brown, que escreveu o livro Change by Design, né? E ele não só escreveu esse livro, como ele é um dos fundadores da IDEO. E o Design Thinking começa com as habilidades, e aí ele falou, né? Que o Design Thinking começa com as habilidades que os designers aprendem ao longo de muitas décadas em sua busca para combinar o que? Necessidades humanas, ou seja, empatia, com os recursos técnicos disponíveis, ou seja, a viabilidade técnica, dentro das restrições práticas dos negócios, ou seja, da viabilidade financeira, né? E lembra quando a gente falou sobre o que é design, né? Que o designer ou o próprio design, ele tem que ele faz um projeto dentro de recursos disponíveis e restrições, né? Então essas são as restrições técnicas e as restrições práticas do negócio, né? Que é a parte mais de viabilidade do negócio.
Ou seja, esse negócio, isso que a gente está querendo construir vai ser viável financeiramente? Vai ser viável para o negócio? Vai ser sustentável para o negócio? E ele continua: ao integrar o que é desejável do ponto de vista humano com o que é tecnologicamente possível e economicamente viável, os designers puderem criar os produtos que apreciamos hoje. O Design Thinking dá o próximo passo, que é colocar essas ferramentas nas mãos de pessoas que podem nunca ter pensado em si mesmas como designers e aplicá-las em uma gama muito maior de problemas. Ou seja, o que a gente está vendo nesse curso que eu estou ministrando aqui, né? Você pode não ser um designer, mas eu vou te ensinar as ferramentas, né? Principalmente as ferramentas fundamentadas no Design Thinking, né? Fundamentadas no design, como a gente viu na aula sobre fundamentos de design. E aí você vai conseguir construir coisas, construir produtos, sejam eles digitais ou não, construir serviços também. Tudo porque você está construindo a base sólida, né? A teoria. E a teoria é o porquê das coisas, né? Enquanto a parte prática é o que e talvez até o como. Vamos continuar. Legal. A gente tem esses três pilares, né? E um dos pilares a gente viu que é a colaboração. Mas assim, é tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou sobre trazer valor, sobre viabilidade técnica, sobre viabilidade de negócio. De nada adianta se não tiver a colaboração. Por quê? Porque assim, a colaboração ela é crucial. E aí eu vou te explicar, eu vou detalhar um pouco mais isso. Porque assim, por meio da colaboração nós podemos engajar o time, ou seja, quando está todo mundo debruçado sobre o mesmo problema e todos querem resolver esse problema, todo mundo tem um objetivo comum, todo mundo colaborou para desenhar o objetivo daquele projeto, as pessoas se sentem mais engajadas, se sentem mais parte daquilo, né? Parte de algo maior. E também por meio da colaboração nós podemos alinhar decisões, porque quando você está colaborando, você sozinho, você não vai tomar uma decisão sozinho, né, de forma unilateral. Quando você colabora, você alinha as decisões para todo mundo estar na mesma página e todo mundo seguir em direção ao mesmo caminho, ao mesmo objetivo. E por meio da colaboração, nós também podemos ser mais criativos, ou seja, quem nunca ouviu aquela frase, né, de duas cabeças pensam melhor que uma? E é bem isso. Quanto mais colaborativo nós somos, quanto mais juntamos os nossos cérebros, os nossos backgrounds, as nossas vivências e os nossos repertórios, mais a gente consegue ser criativo, mais a gente consegue chegar a coisas novas e combinar e conectar os pontos. E por meio da colaboração nós podemos ser mais rápidos, ou seja, a gente pode dividir a carga de trabalho, né? A gente pode dividir as tarefas, as responsabilidades e depois juntar tudo de uma vez. Tá, mas aí qual que é o diferencial, né? Qual que é o diferencial do Design Thinking? Qual que é o diferencial dessa abordagem de projeto? O diferencial é que ele é um duplo diamante, né? E aí mais pra frente eu vou explicar porque é um duplo diamante, mas pensa nessa imagem que tá aí, né? Que são dois losangos, um ao lado do outro, e geralmente a forma geométrica, né, do losango muitas vezes lembra um diamante, né? Que o pessoal costuma falar. E aí a diferença dessa abordagem, né, está em suas fases, que é descobrir, definir, elaborar e entregar, que sempre são centradas no usuário do seu produto ou serviço. Ou seja, sempre que a gente vai avançar no desenvolvimento do projeto, nós sempre temos que ter em mente se o que a gente está querendo implementar, desenvolver, vai causar ou não um atrito com o usuário desse produto ou serviço. Ou seja, a cada passo que você avança no projeto, você tem que parar e pensar: isso que a gente está decidindo vai trazer mais dor do que solução para o nosso cliente, para o nosso usuário? E aí você falou, tá, duplo diamante, fases, tipo, como assim, né? São joias assim? Eu vou explicar já já, que é o próximo slide. Aqui a gente tem o duplo diamante, e aí eu vou passar por cada etapa, tá? Então não precisa ficar lendo ou querendo ler
todo esse slide aqui, mas aqui é só para ilustrar o que é o duplo diamante e os detalhes dele. Agora vamos passar em cada etapa, né? A primeira etapa é o briefing, que é alinhamento de visão do projeto, que é o momento que os stakeholders eles fazem o kickoff de projeto, né? Que nem eu falei na aula sobre o projeto, né? Os stakeholders identificam o problema, a necessidade, se juntam para fazer o kickoff, e aí tem esse briefing, né? De entendimento, de todo mundo se alinhar com relação aos objetivos, aos riscos do projeto, as necessidades de cada time, as responsabilidades. Então essa é a parte do briefing de projeto. E aí nós temos a próxima etapa, já agora na fase de descobrir, né? Na fase mais macro, que é a fase de pesquisa, a gente tem essa etapa de descobrir, né? E o que rola nessa etapa de descobrir? Rola pesquisa por dores e necessidades dos clientes e oportunidades de negócio, ou seja, a gente vai fazer a pesquisa com usuários, aqui que nós vamos construir a empatia com as pessoas para a qual nós queremos projetar o nosso produto ou serviço. Então é nessa etapa que nós vamos descobrir tudo isso. E a partir disso a gente começa a identificar oportunidades de negócio. Começa a identificar oportunidades de trazer valor, né? Tanto para quem nós estamos projetando, quanto para o próprio negócio. Aí a próxima etapa é a etapa de insight. Na verdade, a etapa de definir, que rola os insights de pesquisa. Ou seja, tudo que você descobriu na pesquisa, a gente vai começar a extrair os insights, ou seja, extrair principais descobertas e achados. E é nesse momento que nós vamos escolher um problema específico para ser resolvido. Porque na pesquisa a gente pode encontrar diversos problemas, só que se nós formos querer atacar todos os problemas, a gente acaba atacando nenhum, porque é melhor você concentrar esforço primeiro em uma coisa só e fazer ela bem feita, do que fazer mais ou menos todas as coisas, certo? Aí depois a próxima etapa é de elaborar, já na macrofase de prova de conceito, né? E nessa etapa de elaborar ocorre a ideação, ou seja, a geração de ideias e a votação delas, ou seja, é nessa parte que nós vamos começar a gerar várias ideias de como a gente pode resolver o problema que a gente escolheu. E aí a gente vai ter várias ideias, né? E não é viável nós querermos executar todas as ideias e testar todas as ideias de uma vez, né? Então por isso que rola a votação da ideia que todos os stakeholders, né, por meio de colaboração, se alinham e concordam em seguir com uma determinada ideia, porque é aquela que todos concordaram que vai trazer mais valor tanto para quem a solução vai resolver o problema, quanto o valor que vai trazer para o negócio. E aí a próxima etapa, que é a etapa de entregar, é a etapa que nós fazemos o protótipo, né, do produto ou serviço, porque daí na próxima etapa a gente vai querer testar esse serviço ou produto com os clientes, com os usuários, né? Então nessa etapa de entregar ocorre a prototipação da proposta de valor, né, do que nós queremos entregar como valor para o usuário. E aí na próxima etapa tem os testes mais aprendizados, né? Ou seja, a validação e teste da proposta de valor. E aí você vai ter muito feedback do usuário e com esse feedback você vai ter muito aprendizado. Esse aprendizado vai te permitir iterar e melhorar a ideia. E aí eu fui seguindo, né, a cada uma das etapas. Só que e pareceu que é uma coisa muito linear, né? Só que o processo ele não é linear, né? É importante observar que essas etapas, né, estágios ou métodos, elas não são sequenciais, né? Apesar de eu ter explicado sequencialmente, elas não são sequenciais. E elas não precisam seguir nenhuma ordem específica também, e muitas vezes podem ocorrer até em paralelo, e se repetir de forma iterativa, né? Então, sendo assim, você não deve entender as etapas como processo hierárquico ou passo a passo. Em vez disso, você deve olhar para o processo com a visão geral das etapas e métodos que contribuem para um projeto inovador, em vez de etapas sequenciais, ok? E aí aqui tem as etapas que estão sendo listadas, né? Briefing, pesquisa, insight, a ideação, aí vem o protótipo, aí vem os testes, né?
E aí nós vimos que a partir da pesquisa a gente criou empatia para ajudar a definir o problema por meio de insights e a gente foi seguindo o nosso caminho, né? Aí chegou na parte protótipo, a gente viu, nós vimos que tem coisas a mais a serem exploradas, né? Ideias afloraram na hora de construir o protótipo e aí a gente começa a aprender com o protótipo para ter novas ideias. Aí quando chega na parte de teste, a gente valida, né, a proposta de valor e os testes eles vão dar novas ideias para o projeto. Ou seja, a partir do feedback do usuário, a gente conseguiu obter mais ideias, né, mais insumos e insights dos feedbacks para trabalhar melhor nas nossas ideias. E além disso também, os testes eles revelam os insights que redefinem o problema, ou seja, a gente acaba tendo um insight, né, com o feedback do usuário. E mais, com os testes, a gente aprende mais sobre os usuários por meio de validação em teste e a gente pode até voltar para a fase de pesquisa, ou seja, vamos querer saber mais sobre esses usuários, né? Vamos aprofundar um pouco mais nossa pesquisa, vamos usar outro método de pesquisa para descobrir mais coisas. Então você vê que não é um processo linear, né? É um processo que vai e vem e é muito iterativo. Ou seja, aquilo que é iterativo ele não é definitivo, né? E tá aí a beleza da abordagem de projetos Design Thinking. Mas aí tá, Design Thinking, você me explicou todo o processo, todas as etapas, o que significa essa abordagem, os 3 pilares, mas de onde veio tudo isso, né? De onde surgiu esses conceitos, essa prática, esse modo de fazer? E aí vamos resgatar, né, assim, a época da Segunda Guerra Mundial, que embora mais dentro do contexto assim dos campos de arquitetura e engenharia, os primeiros vislumbres e referências ao design thinking datam dos anos 50 e 60 e lutaram para lidar com o ambiente em rápida mudança daquela época, né? E aí novas abordagens para resolver problemas complexos tiveram, na verdade, as suas raízes do pensamento aplicado à Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, que foi um evento que teve assim, um efeito profundo assim no pensamento estratégico, né, no mundo moderno, e mudou fundamentalmente a forma como nós aplicamos a gestão e a produção e design industrial, ou seja, durante aquele momento tenso, né, da guerra, onde as nações tinham que evoluir, né, do ponto de vista tecnológico e estratégico para conseguir derrotar o inimigo. Então eles tiveram que procurar soluções para isso, né? Procurar meios de serem mais rápidos e mais efetivos na hora de você querer construir algo, né? No caso, como era a corrida militar, né? Então construir armas, né? Para conseguir e essas armas serem mais efetivas na hora que você vai querer destruir o seu inimigo, né? E o problema complexo estava aí. Como que você vai construir uma arma que ela seja a mais letal possível no menor custo, né? E a maior facilidade de uso dessa arma, né? E aí, nos anos 1960, né? Teve muito assim, o design como ciência, né? Então, na luta para compreender todos os aspectos do design e suas influências, processos, metodologia, nos anos 60, os esforços foram feitos para desenvolver uma ciência a partir do campo do design, aplicando metodologia e processos científicos para entender como o design funciona, ou seja, eles começaram a querer aplicar métodos científicos nos processos de design para conseguir entender melhor como o design funciona e como ele poderia funcionar para conseguir evoluir tecnologicamente, né? E ainda em 1960 surgiu o termo de Wicked Problems, né? E foi o Horst Rittel, um teórico do design, né? E foi ele que cunhou esse termo, né? De Wicked Problem, ou seja, problema extremamente complexo, né? E problema extremamente multidimensional, ou seja, não é um problema linear, não é um problema unidimensional, não é nada trivial, né? Então, em meados de 1960, ele escreveu e falou extensivamente sobre o assunto da resolução de problemas no design. Em particular, Rittel se concentrou na aplicação de metodologias de design para lidar com essa classe de problemas.
e como elas foram influentes no trabalho de muitos profissionais de design e acadêmicos da época. E aí os Wicked Problems estão no centro do Design Thinking, porque são precisamente esses problemas complexos e multidimensionais que requerem uma metodologia colaborativa, lembra que eu falei da importância da colaboração, e que envolve o ganho de uma compreensão profunda dos humanos, ou seja, da empatia, aquilo que eu falei anteriormente, né, de você ter empatia. Então aqui nós já temos os dois pilares do Design Thinking, né, da inovação, de trazer valor. E aí nos anos 70 teve muito assim, se falou muito sobre prototipagem e testes, né? E aí o cientista cognitivo e ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Herbert Simon, ele contribuiu com muitas ideias que hoje são consideradas princípios do Design Thinking. Na década de 70, ele é conhecido por ter falado sobre prototipagem rápida e teste por meio de observação, conceitos que formam o núcleo de muitos processos de design e empreendedorismo atualmente. Isso também constitui uma das principais fases do processo típico do Design Thinking. E está aí o terceiro pilar do Design Thinking, que é a experimentação. Lembra que eu falei sobre a importância de você experimentar, de você prototipar, de você testar? Então aqui a gente já tem os três pilares do Design Thinking. E aí o Simon tocou no assunto de prototipagem já em 69, afirmando em seu livro, né, Science of the Artificial. Para entendê-los, os sistemas tiveram que ser construídos e seu comportamento observado, né? Ou seja, se você realmente quer entender alguma coisa, você tem que testar essa coisa, você tem que construir alguma coisa e ver qual que é o comportamento do ser humano ou do usuário quando está usando aquela coisa que você prototipou, né? Ou seja, aquela coisa é o produto, o serviço. E aí, continuando em 70, teve o Visual Thinking, né? O Robert McKean, professor de engenharia mecânica e melhor descrito como um artista e engenheiro, ele concentrou muito as suas energias assim, mais no impacto do pensamento visual, né? Do Visual Thinking, em nossa compreensão das coisas e em nossa capacidade de resolver problemas. E no livro de McKean, ele revela vários aspectos do pensamento visual e métodos de design para resolver problemas, com ênfase na combinação dos modos de pensamento do cérebro esquerdo e direito para trazer uma forma mais holística à resolução de problemas, ou seja, ele quis unir tanto a parte racional quanto a parte chamada criativa, né, do cérebro, e para conseguir resolver um problema assim de forma mais holística, né? E as ideias, né, discutidas no seu livro sustentam muito a metodologia do Design Thinking, né, a abordagem do Design Thinking. E a gente chega nos anos 80, né, que é o jeito designer de abordar problemas, né? Mas o que é esse jeito designer de abordar problemas, né? Então, em 82, Nigel Cross, que foi na época era professor de estudos de design na Diop University, lá no Reino Unido, ele discutiu a natureza da solução de problemas, né, dos designers em seu artigo seminal, o Designerly Ways of Knowing. E em seu artigo, Cross comparou a solução de problemas dos designers à solução de problemas não relacionados ao design. E aí que a gente desenvolve no nosso dia a dia, né? Principalmente assim, vou escolher essa maçã ou essa outra maçã aqui, igual nessa foto, né? Nessa pessoa, né, que está tentando decidir em qual maçã ele vai comprar. E aí Brian Lawson, professor da Escola de Arquitetura da Universidade de Sheffield, lá no Reino Unido ainda, também discutiu os insights obtidos em uma série de testes que analisaram os métodos comparativos, né, usados por cientistas e arquitetos ao tentarem resolver o mesmo problema ambíguo. E aí agora eu vou te explicar como é que foi esse experimento, né? Eles pegaram alunos da pós-graduação de ciências, né? E alunos da pós-graduação de arquitetura, né? E na época também podia ser chamados os designers arquitetos, né? E aí eles pegaram um monte de blocos coloridos e o desafio era o seguinte, né? Esses dois grupos, né? Os grupos de cientistas e os grupos de arquitetos, designers, eles tinham que juntar as peças coloridas, só que seguindo determinadas regras. Então eles não podiam montar as peças de forma livre, né? De como eles queriam. Tinham que seguir determinadas regras.
E aí o grupo de cientistas eles tendiam a explorar sistematicamente todas as combinações possíveis de blocos para formular uma hipótese sobre a regra fundamental que deveriam seguir para produzir o arranjo ideal de blocos. Em outras palavras, os cientistas eram solucionadores de problemas focados no problema, ou seja, eles viam as regras e aí a partir das regras falam, então como que nós vamos juntar esses blocos, dadas as regras, como que nós vamos juntar esses blocos da maneira mais efetiva, né, para conseguir produzir o arranjo ideal de blocos. Aí já o grupo de designers eles tendiam a criar rapidamente vários arranjos de blocos coloridos, depois testavam eles para ver se eles atendiam aos requisitos do problema. E aí os designers eram solucionadores de problemas focados em soluções, que optaram por gerar um grande número de soluções, ou seja, vários protótipos, e eliminar aqueles que não funcionavam, ou seja, a partir do feedback, né? E aí vamos resgatar aquela frase do Herbert Salmon: para entendê-los, os sistemas tiveram que ser construídos e seu comportamento observado, ou seja, foi o que os designers fizeram, né? Primeiro eles construíram vários arranjos, pegaram as regras que eram as necessidades, né, as duas necessidades dos usuários, né, se vamos fazer a analogia com o que a gente viu até agora, e ver qual que desses arranjos solucionavam essas dores, né, ou seja, quais que se encaixavam na regra. E aí tem um trecho, né, do livro do Nigel Cross de 1982 que ele fala o seguinte: uma característica central da atividade de design, né, então, é a sua confiança em gerar rapidamente uma solução satisfatória ao invés de qualquer análise prolongada do problema. No termo deselegante, né, de Herbert Simon, é um processo de satisfação em fazer de otimização. Em vez de otimização, produzindo uma grande variedade de soluções satisfatórias, em vez de tentar gerar uma única solução hipoteticamente ideal. Essa estratégia foi observada em outros estudos de comportamento de design, incluindo arquitetos, designers urbanos e engenheiros. Ou seja, o que ele está falando nesse trecho, né? Ele está falando precisamente sobre esse experimento que a gente acabou de ver, né? Que o jeito designer de se fazer é produzir essa grande variedade de soluções que são satisfatórias. Elas não precisam ser ideais, mas que elas precisam ser satisfatórias para aquele conjunto de regras, né? Ou seja, quando você vai projetar um produto, um serviço, vale muito mais a pena você prototipar e chegar em algo satisfatório e depois melhorar ele do que ficar debruçando muito tempo ou investir muito tempo e em uma solução que você acha que é ideal e que no final pode nem ser aquela que vai satisfazer as necessidades do usuário. E você acabou desperdiçando esforços. E continuando, em 87, Peter Rowe, então diretor de programas de design urbano em Harvard, publicou em seu livro Design Thinking, né, de 87, que enfoca como o arquiteto aborda sua tarefa através da lente da investigação. E aí ele comentou, né, sobre o que é o livro dele, né? Ele fala que este livro é uma tentativa de criar um retrato generalizado do pensamento do design, ou seja, do design thinking. E o principal objetivo será dar conta da estrutura subjacente e do foco da investigação diretamente associado a esses momentos bastante pessoais, né, de busca por parte dos designers para o propósito de inventar ou criar edifícios de artefatos urbanos, ou seja, como que o designer, né, cria a empatia por meio dessa busca, né, por meio dessa pesquisa, por meio de querer entender mais. E aí então, como a gente pode ver, a progressão do design thinking como assunto fez sua jornada por vários campos de especialização ao longo do tempo, né? Ou seja, desde da parte da Segunda Guerra Mundial, até passar por métodos científicos, até passar por todos esses experimentos, né, que foram feitos. E à medida que esses pensadores, né, nesses campos exploravam os processos cognitivos dentro de seus próprios campos e mais tarde se tornavam algo que se movia para o seu próprio espaço, ou seja, cada um dessas pessoas que nós vimos, né, já estava pensando assim na forma
como o pensamento do design resolve problemas, né? E cada qual foi seguindo a sua teoria e o seu caminho, para daí convergir mais lá na frente. E aí, essa conversão, né? Começou lá em 1990 e se dá até hoje. E aí, em 1991, a IDEO, que é uma empresa global de design e consultoria, foi formada e apresentou seu processo de design, modelando no trabalho desenvolvido na Stanford Design School. E a IDEO é amplamente aceita como uma das empresas que trouxe o design thinking, né, para o mainstream. Ou seja, até então, cada, cada cientista, né, cada um daquelas pessoas que a gente citou, estavam lá no seu mundo, né, seguindo, né, tentando desenvolver uma abordagem. Só que quem realmente trouxe para o mainstream, assim, de maneira em larga escala, foi a IDEO, desenvolvendo sua própria terminologia amigável ao cliente, etapas e kits de ferramentas ao longo dos anos. Eles permitiram que aqueles que não eram treinados em metodologia design aprendessem o processo de forma rápida e fácil, ou seja, todo mundo que entrava na IDEO ou até empresas, né, que queriam aprender mais essa forma de resolver problemas, a IDEO construiu um kit e treinamentos que poderiam ser ministrados, né, para ensinar essas pessoas como solucionar problemas usando a abordagem Design Thinking. E aí, em 1992, Richard Buchanan, que na época era Head de Design da Carnegie Mellon University, publicou seu artigo, né, Wicked Problems in Design Thinking, que discutia as origens do Design Thinking. E no artigo ele discute como que as ciências desenvolveram ao longo do tempo, né, a partir do Renascimento, que é desde aquela época, né, que a gente comentou sobre Michelangelo, sobre a inteligência intelectual, né, a inteligência técnica, né, e para se chegar naquela figura, né, a partir daquele bloco de mármore, como que Michelangelo enxergava aquele bloco e como que ele chegava às figuras humanas que ele esculpia, né. E aí, continuando desse artigo, acabou formalizando, né, nas especializações do processo que usaram, né, processo que todas essas pessoas usaram para solucionar os problemas, e aí tornando-se cada vez mais isoladas uma das outras. E além disso, ele esclareceu que o Design Thinking se formou como um meio de integrar esses campos altamente especializados, ou seja, naquela época cada um pensava por si, Michelangelo resolvia o problema de certa forma, do jeito dele, aí Leonardo da Vinci também, aí Rafael também, Donatello, só que aí o Design Thinking chegou, né, depois de muitos anos, de centenas de anos, para integrar esses campos, né, que antes eram altamente especializados, só que aí Design Thinking chegou para juntar os três pilares, né, principalmente o pilar da colaboração, de forma que eles possam ser aplicados em conjunto aos novos problemas que a gente enfrenta de uma perspectiva holística, né. E aí, em 2005, a Stanford School of Design, ou D-School, ensina o Design Thinking. E a D-School, hoje conhecida como Hasso-Plattner Institute of Design, tem desde o seu início, né, desde quando ela nasceu lá em 2005, como um dos seus objetivos centrais o desenvolvimento, o ensino e a implementação de Design Thinking. E aí, focando nesse ensino, né, como ela é uma escola de Design Thinking, eu tenho o sonho ainda de conhecer a escola, de passar por um intensivo lá para aprender, né, o Design Thinking assim, na raiz mesmo, né, na fonte. E aí hoje, né, chegando nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos, o movimento Design Thinking está ganhando cada vez mais terreno, né, e de forma rápida, com pioneiros como a IDEO e a D-School formalizando um caminho a seguir para os outros seguirem. E outras assim, universidades de prestígio, escolas de negócio e empresas com visão de futuro adotaram abordagens em vários graus, né? Às vezes reinterpretando a abordagem para se adequar ao seu contexto específico ou valores de marca, ou seja, cada qual criou a sua vertente do Design Thinking, né?
Lembra daquela analogia que nós fizemos com o rock e a gente viu as vertentes clássicas e vertentes contemporâneas do design? Então o design thinking também tem as suas vertentes, né? Então tem a vertente cada país criou a sua forma de implementar essa abordagem, né? E aqui eu traço, a gente termina, né, a nossa aula, e a gente viu bastante coisa, né, bastante conteúdo, a gente viu desde a parte assim do que é o design thinking, para que ele serve, como ele é construído, quais foram as origens do design thinking. E agora eu trago algumas referências, né, mas de novo eu não vou ficar passando por elas porque não vale a pena, então eu vou deixar no material dessa aula para você consultar, para saber mais, para se aprofundar no assunto. E é isso. E espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser ou puder, me dê o feedback. Pode me escrever, pode me acionar no LinkedIn, nas redes sociais, para comentar mais sobre essa aula. E é isso. Agradeço muito o seu interesse. Vamos lá, vamos continuar firmes e forte aí. Eu sei que ainda tem bastante teoria, mas é muito importante que você tenha essa base teórica para entender por que você está aplicando os métodos e abordagem na parte prática, né, na parte prática do nosso projeto, porque uma vez que você entende toda essa teoria, fica mais fácil de executar a prática, tudo bem? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Olá, espero que você tenha gostado muito da aula. Um recado aí após a aula, um lembrete, na verdade. Se você está curtindo as aulas deste módulo e quiser apoiar todo o trabalho que foi feito e ter acesso a todos os materiais também das aulas deste módulo, considere adquirir a versão paga deste módulo. A versão paga está no link aqui, abaixo na descrição do vídeo. E também considere também se inscrever e ativar as notificações para ficar de olho aí e receber as notificações quando novas aulas e novos módulos forem lançados, tudo bem? Então, recado rápido, é isso aí e vamos à próxima aula. Muito obrigado!